Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui mais uma vez para dar continuidade às nossas aulas, certo? E na aula de hoje nós vamos trabalhar média aritmética. É um conteúdo dentro da matemática que a gente consegue assimilar ele em vários assuntos do cotidiano. Por exemplo, quero calcular a média das minhas notas bimestrais. Posso também calcular a média dos salários de uma empresa, ou média de idade de um grupo de pessoas, certo? E para calcular essas médias que eu falei, nós usamos a média aritmética. Então o objetivo de hoje é que nós consigamos trabalhar o conceito, a fórmula, e também a resolução de pelo menos 2 exemplos de situações, problemas que envolvam média, certo? Então primeiro eu vou trazer a introdução do que é uma média aritmética, tá bom? Então pessoal, seja aqui um conjunto de elementos quaisquer, por exemplo, x1, x2, certo? x3 e assim sucessivamente até xn. Ou seja, começo em um elemento e vou até o último, seja ele qual for, tá bom? Então, para calcular a média aritmética, nós podemos chamar de média aritmética um x com a barrinha em cima, ou você pode chamar MA como sendo média aritmética, tá bom? Isso aqui depende muito do autor do livro que você vá pesquisar. Tem alguns que usam assim, tem outros que usam assim, certo? Mas você entenda que você está trabalhando média aritmética. Então, Mário, como é que eu calculo a média aritmética? Olha, o cálculo da média aritmética é dado da seguinte forma. Você soma todos os elementos, ou seja, x1 mais x2 mais x3 mais, vamos colocar aqui reticência aqui, porque pode ter vários elementos, mais xn, ou seja, o último elemento, ok? E a gente divide por quem, Romário? Pelo número de elementos, ó, n, ok? Então, para calcular a média aritmética, basta que você some todos os elementos e divida pela quantidade de elementos. Por exemplo, quero calcular a média de 5 idades. O que eu faço? Somo as 5 idades e divido por 5, que é o número de idades. Quero calcular a média de, vamos supor, de 4 provas que eu fiz de matemática, por exemplo. Então você vai somar as 4 notas e vai dividir por 4, ok? Então, a fórmula para calcular a média aritmética é só isso aqui. Basta saber que você soma todos os elementos e divide pela quantidade. Agora o problema pessoal, não acho que é tão simples assim. Por quê? Porque dependendo da questão, aí sim vocês têm que interpretar o que a questão está dizendo. Ela pode te pedir a média? Pode. Mas ela pode te pedir algum elemento. Certo? Então é isso que eu vou trazer para vocês nos 2 exemplos que a gente vai trabalhar. Ok? Vou trazer um mais simples e vou trazer outro para a gente identificar outros elementos aqui dentro, sem ser apenas a média. Tudo bem? Então fiquem tranquilos que eu volto já. Então vamos dar continuidade com o nosso primeiro exemplo. Me acompanhe. Olha, João obteve as seguintes notas em matemática: 7, 8, 5 e novamente um 8. Qual a média de João em matemática? Pronto, né? Esse exemplo é um exemplo simples. Por quê? Porque basta vocês lembrarem que para calcular a média aritmética, o que é que eu faço? Somo todos os termos, x1 mais x2 mais xn, e divido pelo número de elementos, não é isso? Então, para calcular a média de João, nós vamos somar as notas que ele tirou. Quais foram elas? 7 mais 8 mais 5 mais 8. É isso? Ô Maria, nós vamos dividir por quanto? Vamos contar. 1, 2, 3, 4. Ou seja, 4 elementos, 4 notas. Então vamos dividir por 4. Ok? Então, a média de João vai ser igual. Vamos somar, né? 7 mais 8, 15. 15 mais 5, 20. 20 mais 8, 28. Dividido por 4. E 28 dividido por 4, nós já sabemos que é 7. Ou seja, a média de João em matemática é 7. Tranquilo, pessoal? Na sequência eu trarei outro exemplo. Então, pessoal, vamos dar continuidade, né? Mais um exemplo. Exemplo 2. Na tabela a seguir estão apresentados as idades de 5 amigos, sendo que 2 deles são irmãos gêmeos. Calcule as idades dos 2 irmãos
sabendo que a média dos 5 amigos é de 15 anos, certo? Então aqui eu tenho a tabelinha aqui, ó. Eu tenho os amigos, né? Pedro, Igor, Maria, José e Arthur. Se vocês observarem, eu tenho a idade de 3, que são eles, ó, Maria, José e Arthur, né? Então, pelo enunciado da questão, a gente já entende que Pedro e Igor são irmãos gêmeos. E que se eu descobrir a idade de Pedro, eu também estou descobrindo a idade de Igor. E assim, vice-versa. Só que tem uma informação na questão que ela é bem interessante. O que é que ela diz? Que a média dos 5 é quanto? 15 anos. Tá bom? Então vamos por partes. Vamos devagarzinho. Primeiro vamos saber que média aritmética é calculado somando tudo e dividindo pela quantidade de elementos. Então, x1 mais x2 mais, reticências aqui, xn. E dividimos pelo número de elementos, certo? Só que aí tem um problema. Romaria essas duas idades, né? Se a gente não sabe quem são elas. Se nós chamarmos, né, Pedro de X, como eles são irmãos gêmeos, né? Se são gêmeos é porque ele tem a mesma idade. Igor também vai ser quem? X. Então na hora que a gente for somar, nós vamos usar esse X aqui, certo? Só que o que muda, pessoal, do exemplo anterior, é que nessa questão eu já sei a média. Eu não estou perguntando qual é a média. Não é isso? Eu já sei. Que é quanto, mano? 15. Então vamos substituir. No lugar da média, nós vamos colocar quem? 15. Então 15 igual, certo? Quem são os elementos? X mais X mais 18 mais 12 mais 17. Ou seja, as idades dos 5 colegas, né? Vamos dividir por quanto? Pelo número de elementos. Quantos elementos tem? 1, 2, 3, 4, 5. Então a gente vai dividir por 5. Tá bom? Então com calma. O que é que mudou, Romário? Que nessa questão ele me deu uma média. Ele disse que era 15 anos. Então no lugar da média aqui eu coloquei 15. E no lugar das idades dos dois irmãos ele colocou X. Sem problema. Vamos efetuar devagarzinho para a gente não passar muito rápido e aí vocês não entenderem. Então 15 igual. X mais X. 2x, certo? E vamos somar aqui, 18 mais 12, né? 18 mais 12, vou colocar aqui, 18 mais 12 mais 17, certo? 8 mais 2, 10. 10 mais 7, 17. Vai 1. 1 mais 1, 2, mais 1, 3, mais 1, 4. Então vai dar quanto? Mais 47 igual a quem? Sobre quem? Sobre 5. Certo? Romário, eu posso resolver 2x mais 47? Não. Tá bom? Por quê? Porque eu não conheço os elementos. Eu não sei quem é x. Então como é que eu vou somar? Ok? Beleza. E agora, Romário? Olha, embaixo do 15 tem 1. Não é isso? Denominador comum a todos. E aí vocês podem fazer meios por extremos. Multiplicar isso aqui tudo por 1. Vai dar o que, Romário? Isso aqui tudo. Se eu multiplico 2x mais 47 vezes 1, o resultado é 2x mais 47. Igual. E agora eu multiplico 15 vezes 5. Quanto é que dá 15 vezes 5? 75. Tranquilo até aí? Beleza. Então 2x é igual. Quando está somando, passa o quê? O sinal inverso. Se está mais, passa menos. Então, 75 menos 47. 2x é igual. 75 menos 47, 28. Está multiplicando, passa o quê? Dividindo. Então, x é igual a 28 dividido por 2. Ficou pequenininho, acho que dá para entender. 28 dividido por 2, 14. Ou seja, a idade de Pedro, aqui a idade de Pedro é 14 anos, assim como a idade de Igor também é 14 anos. Certo, pessoal? Então, esse exemplo, ele é um pouquinho mais complexo, mas se vocês entenderem, se vocês prestarem atenção na hora que estiverem lendo, aplicar não fica tão difícil, ok? Então, espero que vocês tenham entendido. Lembrando, média aritmética, tem outros tipos de médias, certo? Mas na aula de hoje a gente focou mais só na aritmética. Então, tchau e até a nossa próxima aula.